Olá a todos e bem-vindos à leitura semanal de 24 a 30 de outubro de 2016. Esta semana temos uma mensagem muito importante relativamente à sensibilidade e ao que podemos fazer para ajudar essa sensibilidade a ser bem conduzida. Este mês de outubro é um mês, normalmente os meses de outubro são meses em que o véu entre o mundo tridimensional e o mundo, digamos, invisível ou de outras dimensões está um pouco mais fino. E é muito habitual ver-se pessoas mais sensíveis neste mês de outubro a sentirem-se mais voláteis, com alguma perturbação, com dificuldade em enraizar, a parte mental muito estressada e muito movimento. Vamos esta semana falar um pouco sobre isso porque vamos ter no final da semana, no dia 30, vamos ter uma lua nova e esta lua nova vai estar em Escorpião, o que vai aumentar ainda mais as capacidades psíquicas de cada um. Eu sei que não é uma opinião muito popular, mas eu tenho a minha opinião de que todos nós nascemos com alguma capacidade psíquica. Há pessoas que têm mais, há pessoas que têm menos, há pessoas que têm mais consciência disso e há pessoas que não têm consciência absolutamente nenhuma das suas capacidades. O que é que isto significa? Significa que nós, no fundo, temos sempre um determinado nível de sensibilidade, o que vai fazer com que tenhamos não só, experiências que não estão completamente ou que não são completamente explicáveis pela nossa parte racional e, por outro lado, vamos ser sempre afetados pela conjuntura energética, pelos ambientes onde estamos, pelas pessoas, até pela própria energia que projetamos para fora, a nossa energia interna, enfim, influenciados por tudo. Juntando a isso um acréscimo de sensibilidade, então temos ainda mais intensidade nestas sensações e nestes impactos. Quando estamos perante uma semana como a semana que se avizinha, em que vai ainda estar mais em evidência estas energias de uma intensidade energética maior, em que o véu vai estar ainda mais fino, então as pessoas com maior sensibilidade vão sentir ainda mais. E neste sentido, eu gostaria de falar um pouco sobre uma questão que eu batalho um pouco com as pessoas, não porque as pessoas tenham, enfim, não tenham consciência ou não queiram ou tenham má vontade, não tem a ver com isso. Tem a ver até com a forma como a nossa sociedade está construída e obviamente a nossa parte mental vai ser um pouco consequência disso também. E que nós esquecemos muito do corpo ou encaramos o corpo de uma forma estética. Okay? Portanto, ou vamos para às vezes um certo exagero em que as pessoas utilizam um ginásio 30 horas por semana e utilizam atividade física para ser puramente estético, o que não tem nada de mal, mas puramente estético acaba por, desconectar-nos novamente da nossa alma. Ou temos isso, ou temos por razões de saúde, mas as razões de saúde depois estão ali também de mão dada com hábitos não saudáveis que têm a sua raiz em questões emocionais. Portanto, às vezes nós obrigamos-nos a fazer determinado tipo de escolhas ou determinado tipo de hábitos por causa da nossa saúde, mas muitas vezes depois também não vamos à raiz dos problemas, digamos assim, ou dos maus hábitos, porque é que eles existem. No que diz respeito às pessoas mais sensíveis e ainda mais psíquicas, não é? Portanto, maior sensibilidade e depois acompanhando isso com um maior psiquismo. São pessoas que estão muito habituadas a ter uma parte emocional normalmente um pouco mais oscilante.
O que é que isto significa? Significa que estão muito concentradas na parte emocional, na parte mental, na parte do sistema nervoso, muitas vezes esforçam-se muito por funcionar num mundo que a maior parte das vezes tem ambientes muito hostis, portanto há uma dificuldade de integração, há uma dificuldade de estar à vontade em determinado tipo de ambientes e com determinado tipo de pessoas. E então, temos um foco tão grande a tentar lidar com estes, enfim, impactos e estas realidades estruturais de nós próprios, com os quais nascemos, que nos esquecemos muito na nossa parte física. É muito comum ver que quanto maior a sensibilidade, quanto maior foi experiências na infância que enfim, nos ensinaram que não podemos ser quem somos, temos a nossa parte sensível, a nossa parte psíquica não está treinada. É muito habitual ver que quanto maior isto, maior quantidade de maus hábitos. Quando eu falo maus hábitos, falo em relação à alimentação, falo em relação ao exercício físico, falo também em relação à disciplina da mente. Porquê é que isto acontece? Porque a pessoa já está tão concentrada no seu próprio desequilíbrio emocional, mental, sistema nervoso, energético, etc., que é como se o corpo ficasse esquecido. Porque também é muito habitual, quando temos sensibilidade acrescida, temos pouca disciplina nisso, porque também não sabemos como disciplinar, certo? Isto aqui não é crítica, ok? Estamos a falar de hábitos que a pessoa aprende, não é? Aprende, não nasce com eles ensinados, ainda por cima somos desinstruídos, digamos assim, à medida do nosso crescimento, somos mesmo, essa nossa parte fica um bocadinho atrofiada, não é? Não somos ensinados a treiná-la. Portanto, quanto mais esta ideia de sensibilidade acrescida aliada a momentos ou conjunturas energéticas, também elas mais perturbadoras, ou em que a parte psíquica está mais facilitada, é muito habitual ver como as pessoas não têm capacidade de enraizamento. O que é que significa enraizamento? Bom, do ponto de vista energético, significa que os chakras de baixo estão debilitados. Não é? Portanto, eu falo do chakra da raiz, do sacro e também, muitas vezes, o plexo solar. As pernas estão pouco energizadas, podemos sentir os nossos pés muito, muito frios, sempre. Aliás, podemos também sentir as mãos frias. Isto normalmente indica um bloqueio energético e uma dificuldade em estar ligado à Terra. Ou seja, os chakras de cima, que são os chakras normalmente associados ao psiquismo, estão mais ligados à fonte, à nossa alma, mas de um ponto de vista apenas psíquico. Quando não estamos ligados à Terra, provoca-se esse desenraizamento. É muito comum ver em bebés, crianças, etc., que não têm ainda os chakras totalmente desenvolvidos, tal como têm os seus corpos em crescimento, os seus corpos físicos. É muito importante dar-lhes mais energia, para quem faz Reiki, por exemplo, dar mais energia aos chakras de baixo, precisamente porque são os chakras de baixo que as crianças têm que desenvolver de uma forma mais equilibrada. Os chakras de cima também, tudo é importante, certo? Mas como as crianças estão mais ligadas ainda ao outro lado, não é? Porque nasceram há menos tempo do que um adulto, essa parte ainda está, essas ligações, essas conexões ainda estão bastante fortes, bastante intensas, e os chakras de baixo ainda não estão completamente desenvolvidos, ainda estão a fazer as tais conexões à energia da Terra. Quanto mais fortes e equilibradas forem, mais facilidade a criança terá de integração aqui. A integração não significa, e agora estou a falar de crianças e também de adultos, esta integração não significa sermos iguais a toda a gente. Não estou a falar de uma questão de normalização. A integração, a verdadeira integração, é encontrarmos uma forma de viver em paz, aqui de uma forma equilibrada, sendo quem somos.
não sendo necessário utilizarmos máscaras, nem criarmos personalidades para nos defendermos ou para lidarmos com determinado tipo de ambientes, é sermos exatamente a nossa própria natureza, sentindo que temos um lugar no mundo. Isso é a verdadeira integração, que é algo que não somos ensinados a fazer. Somos ensinados, sim, a sermos normais, a sermos iguais a toda a gente para cumprir uma função dentro da sociedade. A função dentro de um sistema que parece que já ganhou vida própria e que o indivíduo não tem direito a fazer as suas próprias escolhas porque está agarrado a determinado tipo de responsabilidades e de obrigações que, se não as cumprir, é como se não tivesse direito a viver aqui. Pode perder uma casa, pode não ter dinheiro para comprar comida, etc, etc. Ou seja, pode não ter todas as possibilidades necessárias para a sua própria sobrevivência. Okay? Portanto, tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que, quando as pessoas são mais sensíveis e mais psíquicas, a sua ligação ao corpo, o seu enraizamento está fragilizado. Normalmente é o que acontece. O que é que a pessoa pode começar a fazer para equilibrar esta questão? É muito simples, requer algum esforço, claro, como em todas as mudanças de hábitos, requer sempre motivação da nossa parte e persistência, dar mais atenção ao corpo, fazer uma atividade física. Não significa que tem que ir para um ginásio, principalmente se for mais psíquica. Se calhar é um pouco complicado ir para um ginásio, não é? No meio de aquelas máquinas todas, no meio de eletricidade estática, no meio de muita gente que passa ali muitas horas do dia a libertar tensões para o mesmo espaço. Os ginásios não têm propriamente, pelo menos os ginásios que eu conheci até agora, não têm uma abordagem energética, portanto não vem lá ninguém regularmente limpar os espaços a nível energético, portanto é muito comum, quando entramos num espaço de ginásio, sentirmos até um bocado oprimidos. E, portanto, se isso acontece consigo, não insista, não há necessidade de o fazer. Hoje em dia há outras possibilidades. Poderá ingressar em aulas mais pequeninas, por exemplo, de yoga, tai chi, qigong. Pode utilizar os meios da internet para encontrar pessoas que até o fazem nas suas próprias casas ou em espaços alternativos, mas que as aulas são mais pequenas, há menos pessoas, há também uma certa atenção à parte energética, é menos comercializado, digamos assim. E depois, ter muita atenção ao corpo significa o quê? Dar-lhe o alimento que ele precisa, começar a alterar determinado tipo de hábitos, começar a ter mais atenção àquilo que nos faz sentir bem, àquilo que não nos faz sentir bem. Começarmos a pensar em encetar determinado tipo de mudanças. Porquê é que eu estou a fazer esta insistência? Porque da minha experiência e daquilo que tenho falado com pessoas, muitas delas querem saber o que é que eu posso fazer para me proteger, o que é que eu posso fazer para não ser tão afetada por energias negativas, o que é que eu posso fazer para me sentir em paz. E é uma conversa difícil de ter com essas pessoas, ou de ter com a maioria das pessoas, e que é, claro que há técnicas energéticas que nos ajudam a proteger, claro que existem cristais que nos ajudam a proteger, que nos ajudam a ganhar um pouco de claridade mental. Claro que sim, mas são complementos, não são a solução. Porque a solução, a raiz da solução está dentro de nós. E o nosso corpo faz parte de nós. A alma, sim, é importante, mas nós estamos a fazer uma vivência aqui. Não é por acaso que nascemos dentro de um corpo. Não é por acaso que existem seres que neste momento têm uma vivência extracorporal, ou seja, são seres que têm uma energia menos densa, não têm uma energia tridimensional. Muitos deles nem sequer têm corpo, no sentido em que nós entendemos isso, mas nós sim. Quem está a ouvir esta gravação neste momento está a ouvir porque tem ouvidos, está a sentir a energia desta gravação porque tem o seu corpo. Sente tudo o que tem a sentir, porque faz parte da vivência aqui, essas sensações. Portanto, a fisicalidade é importante, é crucial para conseguirmos uma boa integração aqui. Mais importante se torna quando somos ainda mais sensíveis e mais psíquicos, mais atenção temos que dar ao corpo.
A meditação é super importante, claro que é. Mas não só a meditação em que ficamos sentados num sítio a esvaziar a mente. É também a meditação ativa em que aliamos a técnicas respiratórias, aliamos o esvaziamento da mente, aliamos a meditação ao movimento físico. Por isso é que, por exemplo, no caso do yoga, se for fazer um yoga mais suave, mais gentil, não tão intensivo, pode aliar aí já a sua própria meditação. Portanto, tem logo resolvido, entre aspas, duas questões logo ao mesmo tempo. Está a fazer meditação e está a ajudar o seu corpo. Isto é extremamente importante nesta fase e em todas as fases da sua vida, principalmente se for uma pessoa sensível. Claro que isto aplica-se a toda a gente, mais ainda para pessoas que têm essas partes mais intensificadas. Portanto, esta é a mensagem importante para esta semana e para todas as semanas da sua vida. Tenha em mente, pense bem nisto e convença a sua mente de que o corpo é o veículo da sua vivência aqui. Você pode querer atingir o céu e está tudo bem, mas se não cuida do seu corpo, não vai lá chegar. Claro que é preciso ter conexão à nossa alma. Claro que é importante para pessoas sensíveis e psíquicas, é importante treinar essa sua capacidade, é importante abrir o terceiro olho, é importante harmonizar os chakras de cima, sem dúvida nenhuma. Sim, mas isso tem que ser equilibrado, tem que ser contrabalançado com uma atenção específica ao corpo, ao enraizamento. Não é por acaso que o corpo, o nosso corpo físico, está tão ligado à natureza desta terra. Não é por acaso que nós precisamos de sol para viver. Nós precisamos de estar lá fora para ganhar também os nutrientes que o nosso corpo precisa. As pessoas que passam muito tempo dentro de casa e apanham aquela eletricidade estática de todos os equipamentos elétricos que têm em casa, começam-se a sentir em baixo, começam-se a sentir descompensados, porque falta-lhes o ir lá para fora, falta-lhes o respirar o oxigênio, o apanhar a luz do sol, mesmo quando está nublado, o sol continua lá, nós continuamos a receber aqueles raios, continuamos a receber aquela alimentação. Portanto, comece a pensar bem que se quer realmente chegar ao céu, tem que fazer crescer as suas raízes. Quanto maior a copa da árvore, mais profundas as raízes têm de ser. Porque senão qualquer ventinho sopra e a árvore lá vai por ali afora, porque não tem como se agarrar à terra. Portanto, esta metáfora, esta analogia serve para a nossa fisicalidade aqui, a nossa vivência aqui. Quanto mais abre os chakras de cima, mais tende a abrir os chakras de baixo. Eu diria até que, pela minha experiência, antes de abrir os chakras de cima, abra primeiro os chakras de baixo. Primeiro enraiza e depois, então, abre as asas para voar. Okay? Para conseguir voar de uma forma segura. Vamos tirar então uma cartinha só para fechar esta mensagem, que já está bastante longa. Mais uma vez lembro que vamos ter uma lua nova no dia 30 e esta lua nova está em Escorpião, portanto mais ainda está intensificada a abertura psíquica e se ainda por cima pensarmos que estamos em outubro, mais ainda, certo? Portanto, todos os dias até chegar à lua nova e depois mesmo da lua nova vamos continuar a sentir estes efeitos de sensibilidade acrescida, psiquismo, etc. Portanto, é natural até que tenha algumas experiências a nível psíquico talvez mais intensas do que normalmente tem. Então, vamos tirar aqui uma cartinha. Estou a usar o baralho do Arcanjo Rafael para nos dar aqui enfim, conselhos sobre estas questões desta semana. Estou a baralhar. Qual será a melhor carta?
Essa é uma carta interessante e, como podem ver pela imagem da carta, temos uma pessoa que está na natureza, está a fazer uma... Eu sei que a carta tem outro tipo de mensagem, não é? Mas não me parece que a mensagem aqui tenha a ver com as palavras que estão escritas na carta. Tem a ver com a imagem em si. Você vê que um homem, um anjo, que está a passear na natureza e chama-me a atenção para o facto de ele ter os pés nus, precisamente, que é mais uma metáfora para enraizamento. Esta ideia de colocarmos os pés na terra, sentir a vibração da terra, sentir essa vibração a entrar no nosso corpo, a entrarmos em comunhão com essa frequência vibratória. Isso é crucial, é vital. E os passarinhos que ele tem na sua mão direita, por cima da sua mão direita, são como se fossem as mensagens que nós podemos receber, também as orientações dos nossos guias, da nossa equipa, da própria Mãe Natureza, que também pode funcionar como nosso guia também. E reparem que existe um movimento que está a ser feito, portanto, um dos pés está no ar ainda, o outro está numa posição de avanço, e ele caminha de uma forma segura porque utiliza um pau na sua mão direita, portanto, existe aqui um determinado tipo de apoio. E eles dizem-me que este apoio tem a ver com a experiência de vida, portanto é uma metáfora para a experiência de vida. Nós utilizamos esse pau para nos ajudar a amparar os nossos passos, e esses passos têm que ser puros, têm que ser inocentes, têm que ser bem enraizados na frequência vibratória da Terra, para que nós também consigamos compreender bem as mensagens que vêm até nós. Porque só com essa abertura, só com essas ligações, é que nós realmente conseguimos ter clareza nessas mensagens. De outra forma, as coisas tornam-se muito confusas. Portanto, no fundo, esta carta vem como uma validação daquilo que tem sido dito até aqui nesta leitura. Eles chamam-me a atenção novamente também aquela ideia de que para alcançarmos novas alturas, não é? Temos que caminhar por nós próprios, temos que caminhar com esta ideia de enraizamento, porque se reparar, o anjo está quase à altura das árvores, não é? Portanto, vê-se por baixo que ele já fez um determinado tipo de caminho e continua a subir. E portanto é aquela ideia que foi dita já nesta leitura, de que para nós alcançarmos outras alturas, para nós continuarmos a avançar, o nosso corpo é extremamente importante. E é muito importante compreender que estamos a fazer uma vivência aqui na Terra, não noutro ambiente, não noutro contexto, ou noutros planetas, ou noutras dimensões, mesmo que no nosso ADN, e para quem acredita nisso, mesmo que no nosso ADN tenhamos ainda resquícios e memórias de vivências noutros locais. Tudo isso faz parte de nós. Mas aqui e agora, estamos a ter esta vivência terrena. E, portanto, tudo aquilo que faz parte de nós merece ser dada a atenção devida. Certo? Portanto, esta mensagem desta semana é bastante forte. Espero que pondere, pense, tente compreender que muitas vezes uma sensibilidade acrescida é um benefício, é uma vantagem, mesmo que em determinadas alturas da sua vida, ou talvez atualmente, seja algo em que ainda é um pouco difícil de se lidar com isso, porque lá está um pouco ainda desequilibrada, está um pouco volátil, e pense que foi-lhe dado um corpo físico por uma razão importante. E é possível, através do seu corpo, encontrar o equilíbrio necessário para fazer esse treino a nível da sensibilidade. Ok? Desejo-lhe então uma excelente semana com muitas meditações, muitas ponderações, muitas epifanias
E muito, muito obrigada por estar desse lado e até à próxima.